O ano de 1776 marcou um ponto de viragem irreversível na história da humanidade. Nas ruas de Filadélfia, o burburinho sobre a liberdade crescia a cada dia. No interior do Independence Hall, o silêncio era interrompido apenas pelo ranger das penas. Homens de diferentes origens uniam-se por um propósito comum e perigoso. A luz do sol atravessava as janelas altas, iluminando as partículas de pó no ar. Thomas Jefferson sentava-se à sua pequena escrivaninha portátil, concentrado em cada palavra. Ele buscava a perfeição linguística para justificar uma rebelião política. John Adams caminhava impacientemente, defendendo a ruptura total com Londres. Benjamin Franklin, com sua sabedoria característica, observava a sala com um olhar atento. A atmosfera estava carregada com o cheiro de tinta fresca e papel velho. E cada delegado trazia consigo as esperanças e os medos de seus constituintes. O Comitê dos Cinco trabalhou arduamente na revisão do rascunho inicial. Roger Sherman e Robert Livingston contribuíram com perspectivas essenciais ao texto. A declaração não era apenas um documento, mas um grito de guerra intelectual. As paredes de tijolos vermelhos do edifício testemunharam debates acalorados. O papel de pergaminho estava estendido sobre a mesa principal, esperando o destino. A caligrafia de Timothy Matlack daria forma final às palavras de Jefferson. John Hancock, como presidente do Congresso, assumiu a liderança das sessões. O calor de julho tornava as longas casacas de lã quase insuportáveis. No entanto, ninguém ousava abandonar o posto por causa do desconforto físico. As discussões giravam em torno dos direitos inalienáveis do homem. A vida, a liberdade e a busca pela felicidade eram os pilares do argumento. O rei Jorge III era descrito como um tirano que ignorava as súplicas coloniais. A tensão aumentava à medida que a votação final se aproximava. Alguns delegados ainda hesitavam, temendo as represálias militares britânicas. A frota real já estava posicionada nas águas americanas, pronta para agir. Richard Henry Lee tinha proposto a resolução original para a independência. O seu discurso ecoou nas mentes dos que buscavam a soberania. Cada frase da declaração foi examinada e, por vezes, editada pelo plenário. Jefferson sentiu cada corte no seu texto original como se fosse uma ferida. Franklin consolou o jovem autor com anedotas para aliviar o seu desânimo. A exclusão da cláusula sobre o tráfico de escravos foi um ponto de grande discórdia. Finalmente, no dia 4 de julho, o texto foi formalmente adotado pelo Congresso. Mas a assinatura solene no pergaminho ocorreria apenas semanas depois. No dia 2 de agosto de 1776, a cerimônia de assinatura começou oficialmente. O tinteiro de prata estava cheio e pronto para ser usado. Ele pegou na pena e molhou-a cuidadosamente no frasco de tinta escura. Com uma mão firme, ele escreveu o seu nome em letras grandes e vistosas. Ele terá dito que o rei não precisaria de óculos para ler a sua assinatura. O ato de assinar era uma sentença de morte se a revolução falhasse. Cada homem que se aproximava da mesa sabia o risco que estava a correr. Edward Rutledge, o mais jovem signatário, aproximou-se com reverência. Benjamin Franklin assinou o documento com a calma de quem compreende a história. Ele brincou que todos deveriam permanecer unidos ou seriam enforcados separadamente. O som da pena raspando no pergaminho era o único ruído na sala silenciosa. As sombras das árvores no exterior dançavam nas paredes da sala de assembleias. Stephen Hopkins, cujas mãos tremiam devido à doença, mostrou uma coragem férrea. Ele declarou que, embora a mão tremesse, o seu coração estava firme. A ordem das assinaturas seguiu geralmente a posição geográfica das colônias. Começaram pelo norte, com os delegados de New Hampshire. Josiah Bartlett foi o primeiro a assinar após o presidente Hancock.
seguiram-se os representantes de Massachusetts, determinados e resolutos. Samuel Adams assinou com a paixão de um revolucionário de longa data. As colônias de Rhode Island e Connecticut também deixaram as suas marcas. O estado de Nova York inicialmente absteve-se, mas depois juntou-se ao consenso. William Floyd e Philip Livingston foram figuras-chave para a delegação nova-iorquina. A Pensilvânia teve o maior número de signatários, incluindo Robert Morris. George Ross e James Smith também representaram a colônia anfitriã. Delaware enviou Kaiser Rodney, que cavalgou sob chuva para garantir o voto. George Reed assinou apesar das suas dúvidas iniciais sobre o momento da ruptura. Maryland foi representada por homens como Charles Carroll, de Carrollton. Ele foi o único signatário a adicionar o seu endereço para que o réu encontrasse. A Virgínia, terra de Jefferson, trouxe líderes influentes para o processo. George White e Richard Henry Lee colocaram seus nomes no documento histórico. A Carolina do Norte enviou William Hooper e Joseph Hughes para a Filadélfia. Edward Rutledge e Arthur Middleton representaram a Carolina do Sul com distinção. A Geórgia completou a lista com Button Gwinnett e Lyman Hall. O pergaminho estava a ficar coberto de nomes que se tornariam lendários. A tinta demorava algum tempo a secar sob o ar úmido do verão. Alguns delegados usavam areia fina para acelerar o processo de secagem. O documento original era um símbolo de união entre colônias tão diversas. O sentimento de fraternidade superava as disputas regionais naquele momento. Fora do Independence Hall, o povo aguardava notícias com ansiedade. A liberdade era um conceito que muitos ainda estavam a tentar definir. Para os signatários, a liberdade significava o fim da interferência estrangeira. Significava também o direito de criar as suas próprias leis e impostos. A declaração foi lida em voz alta em praças públicas dias depois. O toque dos sinos ecoou por toda a cidade da Filadélfia. O Liberty Bell tornou-se o símbolo acústico deste novo nascimento. Mensageiros a cavalo levaram cópias da declaração para todas as colônias. Em Nova York, a estátua do rei Jorge III foi derrubada e fundida. O chumbo da estátua foi transformado em balas para o exército continental. George Washington ordenou que o documento fosse lido para suas tropas. Os soldados celebraram com gritos de alegria e tiros de canhão. Mas a guerra estava apenas no início, e o futuro era incerto. Os britânicos viam a declaração como um ato de rebeldia arrogante. Milhares de soldados de casacos vermelhos estavam a caminho da América. Os signatários tornaram-se alvos prioritários para as forças da coroa. Muitos perderam as suas casas e propriedades durante o conflito. Alguns foram capturados e mantidos em condições deploráveis em navios-prisão. Outros viram os seus familiares sofrerem as consequências da sua escolha. Carter Braxton perdeu a sua fortuna em navios mercantes capturados. Thomas Nelson, Jr., pediu que a sua própria casa fosse bombardeada por estar ocupada por britânicos. A coragem destes homens não se limitou ao ato de assinar o papel. Eles sustentaram a sua promessa com as suas vidas e honra sagrada. Foi transportado em carruagens e escondido em locais seguros por todo o país. A cada parada, a importância do pergaminho crescia no imaginário popular. O estilo neoclássico do Independence Hall tornou-se um santuário da democracia. O mobiliário da sala, incluindo a cadeira do sol nascente, permanece icônico. Benjamin Franklin notou que o sol esculpido na cadeira estava a nascer, não a pôr-se. Isso simbolizava a esperança de uma nova nação que começava a sua jornada. A luz da manhã entrava pelas janelas laterais, criando um jogo de sombras. O chão de madeira rangia sob o peso da responsabilidade histórica.
As estantes ao fundo continham livros de direito e filosofia iluminista. John Locke e Montesquieu foram influências silenciosas, mas poderosas no texto. Cada assinatura era um traço de personalidade único e irrepetível. Alguns nomes eram pequenos e precisos, outros grandes e expansivos. O contraste entre o pergaminho claro e a tinta preta era visualmente marcante. O documento começou a sofrer o desgaste natural do tempo quase imediatamente. A exposição à luz e à umidade causou o desbotamento de algumas partes. Hoje, o documento original está protegido num estojo de vidro especial. É mantido nos arquivos nacionais em Washington, D.C., sob vigilância. Milhões de pessoas visitam o local para ver as assinaturas que mudaram o mundo. A Declaração de Independência inspirou inúmeras outras revoluções globais. O seu impacto na Revolução Francesa foi imediato e profundo. Movimentos de independência na América Latina também beberam desta fonte. A promessa de igualdade ainda ressoa como um objetivo a ser alcançado. O texto é estudado em escolas de todo o planeta como um marco jurídico. A imagem dos delegados reunidos foi imortalizada por pintores como John Trumbull. Embora a pintura não seja uma representação exata do momento da assinatura, ela capta a essência. Vemos Jefferson a apresentar o rascunho a Hancock com dignidade. As expressões faciais na pintura mostram uma mistura de seriedade e esperança. A moda da época, com perucas e coletes bordados, está bem documentada. Cada detalhe das roupas refletia o estatuto social e a origem dos homens. O som dos cascos de cavalos nas ruas de pedra lá fora era constante. Crianças corriam pelas redondezas, sem saber que o seu mundo estava a mudar. Vendedores ambulantes ofereciam jornais com as últimas notícias do Congresso. A taverna City Tavern era o local onde os delegados relaxavam e discutiam em privado. Ali, entre canecas de cerveja e pratos de carne, a estratégia era traçada. A política e a amizade misturavam-se em conversas sussurradas. Jefferson escrevia frequentemente cartas à sua esposa, expressando a sua solidão. Adams e Jefferson iniciaram uma amizade que duraria décadas, apesar das rivalidades. O espírito de 1776 não morreu com a última assinatura no papel. Vive na Constituição e nas instituições que foram criadas posteriormente. A assinatura foi um ato de fé no poder da autodeterminação humana. O pergaminho, agora amarelado, conta uma história de resistência extrema. É um lembrete de que grandes mudanças exigem grandes sacrifícios pessoais. A Filadélfia orgulha-se de ter sido o berço desta liberdade audaciosa. O sol põe-se sobre o Independence Hall, tal como em 1776. Mas o legado das palavras ali escritas brilha para sempre. Cada assinatura é uma promessa mantida através das gerações. A coragem de dizer não a um império ainda nos inspira hoje. O silêncio da sala de assembleias hoje é carregado de respeito histórico. Podemos quase ouvir o sussurro das discussões e o ranger das penas. O cheiro de história está impregnado em cada viga de madeira. Que nunca esqueçamos o preço pago por aquelas assinaturas no papel. A liberdade é um presente que exige vigilância constante e coragem. O documento permanece como um testamento final da vontade de um povo. E assim, a história continua a ser escrita por aqueles que ousam assinar. Cada geração deve encontrar sua própria forma de declarar a independência. O ideal de 1776 é uma luz que guia a humanidade na escuridão da opressão. Longa vida aos ideais de liberdade, justiça e fraternidade universal.